Meu nome é Marina, tenho 32 anos, sou professora de português e por muito tempo acreditei que vivia uma vida comum e segura. Não era perfeita, mas era organizada, previsível, dessas que dão uma sensação confortável de controle. Eu tinha um casamento estável, uma filha saudável, uma casa bem cuidada e uma melhor amiga presente em todos os momentos importantes. Olhando agora, percebo que eu confundia rotina com felicidade e silêncio com paz. Naquela época, eu não desconfiava de nada. Eu apenas seguia em frente, acreditando que tudo estava exatamente onde deveria estar. Minha rotina começava cedo, sempre às 6 da manhã, com o cheiro de café tomando conta da cozinha e o barulho distante da cidade acordando junto comigo. Eu preparava o café da manhã, separava o lanche da minha filha e tentava sair de casa no horário para não pegar o trânsito pior. Trabalhar como professora sempre foi algo que me trouxe orgulho. Mesmo com o cansaço e a pressão, eu me sentia útil, respeitada, segura. Meu salário não era alto comparado ao do meu marido, mas era suficiente para manter nossa vida confortável. Eu valorizava a estabilidade acima de qualquer outra coisa. Rodrigo, meu marido, era engenheiro civil e sempre foi visto como um homem responsável e dedicado. Quando nos casamos, ele ainda estava construindo a carreira, mas cresceu rápido dentro da empresa. A promoção que recebeu no ano anterior trouxe não só um salário melhor, mas também mais status, mais compromissos e mais ausência. Na época, eu interpretei tudo como consequência natural do sucesso. Eu me orgulhava dele. Acreditava que estávamos crescendo juntos. Nunca pensei que aquela ascensão escondia coisas que eu não estava preparada para enxergar. Nossa filha, Isabela, nasceu em 2019 e se tornou o centro da nossa vida. Pequena, curiosa, falante e extremamente observadora, ela iluminava a casa com uma facilidade que me impressionava. Eu sempre achei que criança vivia no próprio mundo, alheia aos problemas dos adultos. Hoje sei o quanto eu estava enganada. Isabela percebia mais do que eu imaginava. Prestava atenção nos detalhes, nos horários, nos silêncios. A inocência dela não era ignorância, era apenas ausência de filtro. E foi justamente isso que mudou tudo. Morávamos em uma casa no bairro Jardim Paulista, comprada alguns anos antes, ainda financiada. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla com sofá bege e uma televisão que quase sempre ficava ligada no fim da tarde. Era uma casa simples, mas aconchegante, avaliada em cerca de 850 mil. Tínhamos 2 carros, um Onix vermelho que eu usava no dia a dia e um Civic prata que era o xodó do Rodrigo. Nossa vida seguia um padrão confortável, sem excessos, sem grandes sustos. Pelo menos era essa a imagem que eu tinha. Minha melhor amiga se chamava Carol. Conheci ela na faculdade, ainda muito jovem, e nossa amizade atravessou fases importantes da vida. Dividimos sonhos, frustrações, casamentos e separações. Ela foi minha madrinha de casamento e eu fui a dela. Depois do divórcio dela, nossa proximidade aumentou ainda mais. Carol se tornou presença constante na minha casa, na minha rotina e na vida da minha filha. Eu confiava nela completamente. Nunca questionei limites. Nunca imaginei que alguém tão próxima pudesse se tornar parte do meu maior pesadelo. Carol morava na Rua das Acácias, a poucos minutos da nossa casa, em uma residência simples herdada da avó. Isabela adorava ir até lá por causa do quintal e da casinha de bonecas. Eu tinha uma cópia da chave, algo que na época me pareceu apenas um gesto de confiança. Hoje, essa lembrança carrega um peso estranho, quase irônico. Tudo estava tão acessível, tão próximo, que eu jamais cogitei a possibilidade de algo errado estar acontecendo debaixo do meu próprio nariz. Alguns meses antes de tudo vir à tona, pequenas mudanças começaram a surgir, mas eu tratei todas como irrelevantes. Rodrigo passou a chegar mais tarde em casa, sempre com justificativas relacionadas ao trabalho. Começou a tomar banho assim que entrava, usava perfume diferente, cuidava mais da aparência. O celular nunca mais ficava longe. Eu percebia, mas escolhia não aprofundar. A confiança que eu sentia não vinha de provas, vinha de hábito. Eu confiava porque sempre confiei. De vez em quando, uma sensação estranha surgia, como um incômodo discreto que eu fazia questão de ignorar. Eu dizia a mim mesma que todo casamento passa por fases, que trabalho em excesso cansa, que amizades próximas são normais. Questionar parecia exagero, quase ingratidão. Eu tinha tudo o que sempre quis.
Por que estragar isso com suspeitas sem fundamento? Hoje, entendo que não era confiança. Era medo de perder a vida que eu acreditava ter construído. Naquela terça-feira, 15 de março de 2024, a noite estava fria e chuvosa. O relógio marcava pouco depois das 9 quando eu coloquei minha filha para dormir. O quarto estava com luz baixa, cheiro de sabonete infantil e um silêncio confortável. Tudo parecia normal demais para o que estava prestes a acontecer. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o último momento de tranquilidade antes da verdade começar a se revelar de uma forma que eu jamais conseguiria esquecer. Naquele instante, sem perceber, eu estava prestes a cruzar a linha entre a vida que eu acreditava ter e a realidade que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Eu ainda estava no quarto da Isabela, quando algo mudou no ar, como se o silêncio tivesse ganhado peso. O cobertor estava ajeitado. A luz fraca deixava sombras nas paredes, e o cheiro doce do sabonete infantil preenchia o ambiente. Era um daqueles momentos comuns, repetidos centenas de vezes, mas que de repente se tornaram diferentes. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Um aperto no peito, as mãos frias, a sensação de que algo muito importante tinha acabado de escapar do meu controle. Eu senti, naquele segundo, que nada mais seria como antes. Minha cabeça começou a girar em busca de explicações lógicas, tentando encaixar aquela informação em algum lugar que não fosse ameaçador. Eu dizia a mim mesma que crianças confundem histórias, misturam sonhos com realidade, repetem coisas que não entendem. Essa era a versão mais confortável, e foi nela que tentei me apoiar. Ainda assim, havia um detalhe que não saía da minha mente. Aquilo não soava como imaginação. Soava como observação. E essa diferença fez meu estômago embrulhar. Quando saí do quarto e caminhei pelo corredor, a casa parecia estranhamente silenciosa. O som da televisão vinha abaixo da sala. A luz refletia no chão frio. E tudo parecia organizado demais. Observei o ambiente como se fosse a primeira vez. O sofá no lugar, as almofadas alinhadas. Nenhum sinal de desordem. Aquela normalidade quase artificial me incomodou profundamente. Era como se a casa estivesse fingindo junto comigo que nada tinha acontecido. Na sala, Rodrigo estava sentado no sofá, mexendo no celular com atenção excessiva. O brilho da tela iluminava o rosto dele, que parecia calmo demais. O cheiro forte de sabonete recém-usado se misturava ao perfume que eu já não reconhecia tão bem. Sentei no outro canto do sofá e observei em silêncio, tentando captar qualquer coisa fora do lugar. Um gesto, um olhar, um nervosismo. Não havia nada, e isso me deixou ainda mais inquieta. A tranquilidade dele parecia ensaiada. Eu queria perguntar, confrontar, ouvir alguma explicação que desmontasse tudo aquilo, mas o medo de estar errada me paralisou. Eu conhecia meu marido há quase uma década. Construímos uma vida, uma família, uma rotina. Acusar sem provas parecia irresponsável, quase cruel. Eu precisava de certeza. Precisava de algo concreto. Aquela noite não era um momento de explodir. Era um momento de observar e guardar cada detalhe. Quando finalmente fui para o quarto, me deitei ao lado dele, mas o sono não veio. O quarto estava escuro. O relógio digital marcava as horas avançando lentamente, e a respiração dele era constante, tranquila demais para quem não escondia nada. Cada movimento meu parecia alto demais no silêncio. Meu corpo estava cansado, mas minha mente se recusava a desligar. As perguntas se acumulavam sem resposta, criando um nó difícil de desfazer. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa e da rua. A chuva batia de leve na janela, os carros passavam ao longe, e eu contava os minutos como se isso pudesse me acalmar. Revivi mentalmente os últimos meses, os atrasos, as desculpas, os compromissos inesperados. Tudo que antes parecia normal agora ganhava um novo significado. Era como assistir ao mesmo filme com outra perspectiva. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, eu ainda estava desperta. O cansaço pesava nos olhos, mas havia algo diferente dentro de mim. Uma atenção aguçada, quase desconfortável. Observei Rodrigo se levantar, se arrumar e sair cedo, como fazia em alguns dias. A porta se fechou e o silêncio voltou a dominar a casa. Fiquei parada por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Aquela sensação de alerta não me abandonava. Peguei o celular ainda na cama, mais por hábito do que por necessidade. As notificações começaram a aparecer.
mensagens comuns, grupos da escola, avisos de trabalho. Então vi uma mensagem da Carol, enviada cedo demais para alguém que não tinha compromisso comigo naquele horário. Uma mensagem simples, mas que me causou um frio imediato. Meu corpo reagiu antes da razão. O coração acelerou. A mão tremeu levemente. Algo ali não parecia certo. Eu respondi de forma automática, mantendo o mesmo tom de sempre, mas por dentro já não era a mesma pessoa. Cada palavra agora era medida, analisada, pesada. A ingenuidade tinha ficado para trás naquela noite. Eu ainda não tinha provas, não tinha certezas, mas tinha algo igualmente importante. Uma intuição gritando alto demais para ser ignorada. A partir daquele dia, eu sabia que precisava prestar atenção em tudo. Enquanto me levantava para começar mais um dia comum, percebi que aquela pergunta inocente tinha plantado uma semente impossível de arrancar. A dúvida estava ali, crescendo em silêncio, ocupando espaço, exigindo respostas. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas entendia que a verdade viria. E quando viesse, não haveria como fingir que eu não vi. Naquela manhã aparentemente normal, eu ainda não sabia, mas tinha acabado de entrar no início de uma investigação que mudaria minha vida para sempre. Naquela manhã, minha rotina continuou existindo apenas por força do hábito. Eu me movia pela casa como se tudo estivesse normal, mas por dentro cada gesto carregava um peso novo. O cheiro do café parecia mais forte, o barulho da louça ecoava mais alto, e o relógio na parede parecia correr devagar demais. Eu observava cada detalhe como se estivesse acordando para uma realidade paralela, onde nada tinha mudado por fora, mas tudo já estava diferente por dentro. Levei Isabela para a escola com o coração apertado e a cabeça distante. O céu estava cinza, o trânsito lento, e eu segurava o volante com força excessiva. Enquanto ela caminhava em direção ao portão, senti um medo estranho, como se eu estivesse deixando minha filha entrar em um mundo onde eu já não tinha controle total. Pela primeira vez, me dei conta de que eu não sabia tudo o que acontecia na vida dela, e isso me doeu mais do que qualquer suspeita envolvendo meu marido. No caminho para o trabalho, minha mente começou a revisitar os últimos meses com uma atenção que eu nunca tinha permitido. As chegadas tardias, as mensagens fora de horário, os finais de semana em que ele parecia ausente mesmo estando presente. Tudo ganhava contornos diferentes agora. Não era mais cansaço, não era mais rotina profissional, era um padrão. E perceber isso fez meu estômago se contrair de forma dolorosa. Passei o dia inteiro dando aula no modo automático. Eu explicava textos, corrigia exercícios, sorria para os alunos, mas não absorvia nada do que acontecia ao meu redor. Cada intervalo era usado para observar o celular, mesmo sem saber exatamente o que eu esperava encontrar. Meu corpo reagia a cada vibração, a cada notificação. Eu estava em estado de alerta constante, como se algo pudesse explodir a qualquer momento. Quando cheguei em casa naquele fim de tarde, encontrei tudo silencioso e excessivamente organizado. As superfícies limpas, os objetos no lugar, nenhuma bagunça que denunciasse vida real. Aquela ordem me incomodou mais do que conforto. Era como se alguém tivesse apagado rastros. Abri o guarda-roupa por impulso e percebi a ausência de algumas roupas dele. Poucas, mas suficientes para me fazer parar e encarar aquele espaço vazio por tempo demais. Carol continuava presente ao longo do dia, enviando mensagens banais, comentários leves, figurinhas fora de contexto. Eu respondia com a mesma naturalidade de sempre, mas cada interação agora era analisada em silêncio. O excesso de proximidade, as perguntas sobre horários, o interesse exagerado pela nossa rotina começaram a soar diferentes. O que antes parecia cuidado, agora começava a parecer vigilância. E isso me deixou inquieta. À noite, quando Rodrigo chegou, observei tudo com uma atenção que eu nunca tinha tido antes. O banho imediato, o perfume mais forte, o celular sempre à mão. Nada disso era novidade, mas agora eu não conseguia ignorar. Eu sentia uma distância invisível entre nós, mesmo estando no mesmo ambiente. Era como se eu estivesse convivendo com alguém que eu pensava conhecer, mas que se tornava cada vez mais estranho. Deitada na cama, olhando para o teto escuro, percebi que minha maior luta não era contra uma possível traição. Era contra mim mesma, contra a vontade de fingir que nada estava acontecendo, contra o medo de confirmar o que minha intuição já sussurrava. Eu sabia que não poderia agir por impulso.
Se houvesse algo errado, eu precisaria de calma, estratégia e paciência. Aquela não seria uma descoberta feita no grito, mas no silêncio. Peguei meu celular e comecei a revisitar datas, mensagens antigas, horários repetidos. Coisas que antes eu nunca tinha questionado. O padrão começou a se formar de maneira assustadoramente clara. Sempre os mesmos dias, sempre as mesmas janelas de tempo. Meu coração acelerava a cada nova coincidência percebida. Não era paranoia, era lógica, e essa constatação me tirou qualquer resquício de paz. Quando finalmente fechei os olhos, já passava da meia-noite. A casa estava mergulhada em silêncio, mas minha mente continuava em movimento. Eu sabia que algo importante estava sendo escondido de mim. Ainda não tinha provas, mas tinha atenção. E naquele momento, entendi que a mulher distraída que eu fui por anos estava ficando para trás. Sem perceber, naquela noite eu dei o primeiro passo para descobrir uma verdade que ainda estava muito longe de ser revelada. Aquela noite voltou para a minha cabeça inúmeras vezes, como se meu cérebro insistisse em reorganizar cada detalhe em busca de respostas. O quarto da Isabela, a luz baixa, o cheiro suave de sabonete infantil e o silêncio quase reconfortante agora carregavam um peso diferente. Eu revivia mentalmente cada segundo, tentando encontrar algum sinal que tivesse passado despercebido. Não era só uma lembrança, era um alerta. Algo tinha sido dito, visto, vivido, e eu tinha ignorado por tempo demais. Meu corpo reagia antes mesmo de qualquer conclusão racional. O coração acelerava do nada. As mãos suavam. A respiração ficava curta. Eu me sentia traída por mim mesma por não ter percebido antes. A pergunta da minha filha não surgiu do nada. Criança não inventa rotina. Ela descreve o que observa. E aquela constatação começou a ganhar espaço dentro de mim, ocupando cada pensamento. A inocência dela tinha furado uma bolha que eu insistia em manter intacta. Passei a revisar mentalmente as noites em que Rodrigo dizia que precisava dormir fora por causa de trabalho cedo no dia seguinte. Lembrei das vezes em que ele não voltou para casa, justificando cansaço ou reuniões em outra cidade. Eu sempre aceitei, sempre confiei. Agora, essas lembranças se encaixavam de um jeito desconfortável. Não era algo isolado. Era uma repetição silenciosa que eu tinha normalizado por amor, medo ou conveniência emocional. O silêncio da casa naquela noite parecia mais pesado do que o normal. Cada som, cada estalo da madeira, cada carro passando na rua fazia meu corpo reagir. Eu sentia como se estivesse sendo observada, mesmo estando sozinha. A sensação de segurança tinha ido embora sem aviso. Eu não estava mais protegida pela ignorância. Estava acordada para algo que ainda não tinha forma, mas já tinha peso suficiente para me tirar o ar. Deitada na cama, com o quarto mergulhado na escuridão, comecei a conectar fatos que antes pareciam desconexos. Os horários repetidos, os atrasos sempre iguais, a tranquilidade exagerada dele ao sair e ao chegar. Tudo apontava para um lugar que eu não queria imaginar, mas que começava a se tornar impossível de ignorar. A negação já não funcionava. Ela escorria pelos dedos como água. O mais difícil não era pensar em Rodrigo, era pensar em Carol. A proximidade excessiva, a intimidade confortável, o espaço que ela ocupava na nossa rotina. Eu sentia um aperto no peito só de considerar a possibilidade de que aquela amizade fosse outra coisa. A ideia de duas pessoas em quem eu confiava dividindo um segredo às minhas custas era sufocante. Meu estômago embrulhava só de imaginar. Eu tentava me convencer de que ainda não tinha provas, que era cedo demais para qualquer conclusão. Mas a verdade é que meu corpo já tinha entendido antes da minha mente. A inquietação não vinha do nada. Ela vinha da soma de pequenas percepções ignoradas ao longo do tempo. Eu não precisava de um flagrante naquele momento. Precisava aceitar que algo estava errado. Foi naquela madrugada que percebi que minha vida não tinha desmoronado de repente. Ela vinha rachando aos poucos, em silêncio, enquanto eu insistia em não olhar para as fissuras. Cada concessão, cada desculpa aceita, cada pergunta não feita, tinha ajudado a construir aquela situação. Reconhecer isso doeu mais do que qualquer suspeita. Eu me levantei da cama e caminhei pela casa em silêncio, observando cada espaço como se fosse a primeira vez. A sala, a cozinha, o quarto da minha filha, tudo parecia igual, mas eu não era mais a mesma.
A casa já não representava segurança. Representava perguntas sem resposta. E eu sabia que não conseguiria mais viver fingindo que elas não existiam. Quando voltei para a cama, já estava claro para mim que aquela pergunta não tinha sido apenas um comentário infantil. Ela tinha sido um aviso, um sinal de que algo vinha acontecendo bem diante dos meus olhos. E naquele momento, eu entendi que não podia mais adiar. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. A partir daquela noite, eu deixei de ser apenas uma esposa confiante e me tornei alguém disposta a enxergar o que estava escondido, mesmo que isso me destruísse. Depois daquela noite, dormir se tornou impossível. Meu corpo até se deitava, mas minha mente permanecia em alerta constante, como se qualquer descuido pudesse me fazer perder algo importante. O quarto escuro já não trazia descanso, apenas espaço para pensamentos que se atropelavam sem ordem. O silêncio, que antes era confortável, passou a ser opressor. Eu contava os minutos, os sons da rua, a respiração ao meu lado. Tudo parecia amplificado demais para alguém que precisava descansar. Cada vez que eu fechava os olhos, imagens se formavam sem que eu quisesse. Situações antigas, falas banais, cenas que na época não significaram nada, agora voltavam carregadas de novos sentidos. Eu me sentia presa em um labirinto de lembranças, tentando encontrar uma saída lógica para algo que começava a parecer óbvio demais. A dúvida já não era se algo estava errado, mas o quanto eu tinha sido enganada sem perceber. O cansaço físico não era suficiente para vencer a ansiedade que tomava conta de mim. Meu coração acelerava sem motivo aparente, minhas mãos ficavam frias, e a sensação de aperto no peito ia e vinha como ondas. Eu tentava controlar a respiração, mudar de posição, buscar qualquer conforto possível. Nada funcionava. Era como se meu corpo estivesse se preparando para algo, mesmo sem saber exatamente o que. O mais doloroso era a solidão daquela descoberta silenciosa. Eu não podia dividir aquilo com ninguém. Não podia falar com minha mãe, nem com amigos, muito menos com Carol. Tudo ainda era suspeita, intuição, fragmentos de informações soltas. E mesmo assim, tudo já doía. A incerteza era quase tão cruel quanto a confirmação seria. Eu me sentia isolada dentro da minha própria vida. Passei a observar cada detalhe do comportamento de Rodrigo com uma atenção quase obsessiva. A forma como ele se movia na cama, a tranquilidade com que dormia, como se nada estivesse fora do lugar. Aquela serenidade me incomodava profundamente. Eu me perguntava quantas noites ele tinha dormido assim, tranquilo, enquanto eu acreditava em cada palavra que ele dizia. A ideia de ter dividido tanto tempo com alguém capaz de mentir com tanta naturalidade me assustava. Enquanto a madrugada avançava, comecei a sentir raiva de mim mesma. Raiva por não ter questionado antes, por ter aceitado explicações vagas, por ter confundido confiança com passividade. Eu sempre me considerei uma mulher atenta, consciente, mas ali estava eu, revendo cada escolha com um peso difícil de carregar. Reconhecer minha própria cegueira era quase tão doloroso quanto imaginar a traição. Em algum momento, levantei da cama e caminhei pela casa em silêncio, tentando acalmar o corpo. A luz fraca da cozinha revelava objetos familiares que agora pareciam estranhos. A casa inteira carregava uma sensação de palco, como se tudo fosse parte de uma encenação bem ensaiada. Eu me sentia uma espectadora tardia da minha própria história, chegando quando o enredo já estava avançado demais. Sentei na mesa da cozinha e fiquei ali, imóvel, ouvindo o som distante da cidade acordando aos poucos. O céu começava a clarear, e com ele vinha uma sensação amarga de lucidez. Eu não tinha dormido, mas tinha entendido algo importante. Não dava mais para fingir. Não dava mais para empurrar aquela sensação para debaixo do tapete da rotina. Algo precisava mudar. Quando voltei para o quarto, o relógio marcava pouco depois das 5 da manhã. O corpo estava exausto, mas a mente estranhamente clara. Eu sabia que aquela seria a primeira de muitas noites sem sono. Sabia também que eu não conseguiria mais viver da mesma forma. A mulher que acordaria naquele dia já não era a mesma que tinha se deitado na noite anterior. Naquele amanhecer silencioso, eu tomei uma decisão interna que ainda não tinha nome, mas já tinha peso. Eu não confrontaria ninguém sem provas. Eu observaria, anotaria, esperaria. Se existisse uma verdade escondida, ela apareceria. E quando aparecesse, eu estaria pronta para encarar, mesmo que isso significasse perder tudo o que eu achava que tinha. Enquanto o dia nascia lá fora, eu entendia que aquela noite sem sono tinha sido apenas o começo de algo que estava longe de terminar.
Depois daquela noite sem dormir, eu comecei o dia com uma sensação estranha de clareza, misturada com cansaço. Era como se meu corpo estivesse pesado, mas minha mente estivesse desperta demais. Eu me movia pela casa no automático, preparando o café, organizando a rotina da Isabela, mas por dentro tudo estava em estado de observação constante. Cada detalhe agora parecia carregar um significado oculto. Eu já não conseguia olhar para a minha própria vida da mesma forma. Levei minha filha para a escola tentando agir normalmente, mas o nó no estômago me acompanhou o tempo inteiro. No caminho, eu repetia mentalmente que ainda não tinha provas, que precisava ter cuidado para não criar histórias na minha cabeça. Mesmo assim, algo dentro de mim insistia que eu precisava dar um pequeno passo a mais. Não um confronto, não uma acusação, apenas uma confirmação simples, quase inocente, que pudesse me dizer se eu estava enlouquecendo ou se minha intuição estava certa. Foi então que pensei na minha sogra, uma mulher discreta, prática, que sempre teve uma relação correta comigo. Não éramos íntimas, mas havia respeito. Mais importante do que isso, ela convivia com a rotina do filho de perto o suficiente para perceber movimentos fora do padrão. Eu não queria fazer uma acusação. Queria apenas observar como ela reagiria a uma pergunta cuidadosamente colocada. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer resposta. No meio da manhã, criei coragem e enviei uma mensagem simples, perguntando se Rodrigo tinha passado por lá recentemente para buscar algo ou resolver alguma coisa. Assim que enviei, senti o coração disparar. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta. Aquela era a primeira vez que eu saía do território seguro da observação silenciosa. Agora, eu estava testando a realidade, mesmo que de forma sutil. A resposta demorou mais do que o normal. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Eu tentava me distrair com o trabalho, mas não conseguia focar em nada. O celular na mesa parecia mais pesado. Quando finalmente a mensagem chegou, eu li e reli várias vezes, tentando absorver o que estava ali. A resposta não era direta, mas carregava algo que eu não esperava. Havia uma naturalidade desconfortável ao mencionar que ele realmente costumava aparecer em horários que não faziam sentido para mim. Aquela confirmação indireta fez meu estômago afundar. Não era uma prova concreta, mas era a primeira rachadura visível na história que eu tinha aceitado por tanto tempo. Eu senti uma mistura de alívio e desespero. Alívio por saber que eu não estava imaginando coisas. Desespero por perceber que a verdade estava mais próxima do que eu gostaria. Meu corpo reagiu com um frio intenso, como se alguém tivesse aberto uma janela no meio do inverno. Passei o resto do dia tentando manter a compostura. Dei aula, participei de reuniões, sorri quando necessário. Por dentro, porém, eu já tinha cruzado um limite invisível. A dúvida tinha se transformado em suspeita real. E isso muda tudo. Não dá mais para fingir quando algo começa a fazer sentido. A negação perde força rapidamente quando confrontada com pequenos pedaços de realidade. No fim da tarde, sentei sozinha no carro por alguns minutos antes de dirigir para casa. O volante frio sob minhas mãos parecia me ancorar no presente. Eu precisava respirar, organizar os pensamentos, lembrar que ainda tinha uma filha que dependia de mim. Não era só sobre mim e meu casamento. Era sobre proteger o que realmente importava. E isso exigia cabeça fria, mesmo com o coração em pedaços. Ao chegar em casa, observei tudo com ainda mais atenção. Cada objeto fora do lugar, cada ausência, cada rotina repetida. Eu sentia que estava juntando peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. E quanto mais peças surgiam, mais claro ficava o desenho que se formava. Ainda incompleto, mas impossível de ignorar. Naquela noite, deitada novamente na cama, percebi que algo fundamental tinha mudado. Eu já não estava apenas desconfiando. Eu tinha confirmado que existia algo fora do meu controle, acontecendo à minha revelia. E isso significava que o próximo passo não seria mais emocional, mas estratégico. A verdade estava se aproximando, e eu precisava estar preparada. Foi ali que entendi que aquela investigação silenciosa tinha deixado de ser uma possibilidade e tinha se tornado uma necessidade. Depois daquela confirmação sutil, eu senti que precisava ir além da observação passiva. A intuição já não era suficiente. Eu precisava de dados, de algo concreto que não dependesse apenas de interpretações ou sentimentos. Passei o dia inteiro com uma inquietação constante, como se estivesse esquecendo algo importante. Foi no fim da tarde, sozinha em casa, que uma lembrança aparentemente banal
voltou à minha mente e mudou o rumo de tudo. Lembrei que, alguns meses antes, Rodrigo tinha insistido para instalarmos um aplicativo de localização no celular da família. Ele disse que era por segurança, por causa da Isabela, para sabermos onde cada um estava em caso de emergência. Na época, achei exagero, mas concordei. Era algo comum, moderno, prático. Eu nunca tinha usado de verdade. Nunca senti necessidade. Até aquele momento. Peguei meu celular com as mãos levemente trêmulas e abri o aplicativo. A tela demorou alguns segundos para carregar, mas quando finalmente apareceu, senti o coração acelerar. Ali estavam os perfis, os nomes, os ícones familiares. Tudo parecia inofensivo demais para o impacto que aquilo estava prestes a causar. Eu respirei fundo antes de tocar no nome dele, como se aquele gesto simples pudesse mudar tudo. O mapa se abriu lentamente, mostrando ruas conhecidas, caminhos familiares, trajetos que eu reconhecia sem esforço. Por alguns segundos, senti um alívio estranho ao ver que o carro estava em movimento. Parte de mim ainda queria acreditar que tudo tinha uma explicação lógica, mas esse alívio durou pouco. O ponto parou, e parou em um lugar que eu conhecia bem demais. A localização marcava a Rua das Acácias. O número não aparecia completo, mas eu não precisava dele. Meu corpo inteiro gelou. O mapa mostrava o carro estacionado, imóvel, como se estivesse confortável ali. Olhei para o relógio do celular. Era 13h, um horário que ele sempre dizia estar em reuniões ou em obra. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Fiquei encarando aquela tela por longos minutos, tentando encontrar alguma justificativa plausível. Talvez ele estivesse apenas passando por ali. Talvez tivesse parado por algum motivo rápido. Mas quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquilo não era passageiro. O ponto continuava no mesmo lugar. Meu coração batia forte, e uma sensação de náusea começou a subir. Fechei o aplicativo e abri novamente, como se isso pudesse mudar o que eu estava vendo. Nada mudou. O carro continuava lá, a casa de Carol. A realidade começou a se impor com força, empurrando para longe qualquer tentativa de negação. Eu me sentei no sofá, sentindo as pernas fracas, tentando assimilar o peso daquele momento. Aquilo não era mais intuição, era evidência. Passei o resto da tarde em silêncio, abrindo o aplicativo em intervalos curtos, observando cada pequeno movimento. Quando o carro finalmente saiu da localização, já estava perto do horário em que ele costumava chegar em casa. Tudo se encaixava de uma forma cruelmente precisa. Os horários, as desculpas, as ausências. Era um padrão claro demais para ser coincidência. Naquele momento, eu entendi que não podia mais fechar os olhos. A verdade estava ali, visível na tela do meu celular, desenhada em linhas e pontos. Eu senti uma mistura de dor, raiva e uma estranha sensação de controle. Pela primeira vez desde a pergunta da minha filha, eu tinha algo concreto nas mãos, e isso mudava completamente o jogo. Enquanto eu desligava o celular e respirava fundo, uma certeza se formava dentro de mim. Aquilo não tinha sido um acaso isolado, e se tinha acontecido uma vez, tinha acontecido outras. Eu ainda não sabia quantas, nem há quanto tempo, mas sabia que, a partir daquele instante, eu não iria mais apenas reagir. Eu iria observar com atenção redobrada, porque agora eu tinha um rastro a seguir. E foi ali, olhando para aquele ponto imóvel no mapa, que eu percebi que a verdade não estava mais escondida, apenas esperando que eu tivesse coragem de seguir até o fim. Depois de ver aquela localização pela primeira vez, minha percepção mudou de forma definitiva. Nada mais passava despercebido. Era como se um filtro tivesse sido retirado dos meus olhos, revelando detalhes que sempre estiveram ali, mas que eu escolhi não enxergar. Cada comportamento, cada gesto, cada pequeno hábito começou a ganhar um significado diferente. Eu não precisava mais procurar sinais. Eles simplesmente apareciam. Passei a observar Rodrigo com uma atenção silenciosa, quase clínica. Notei como ele chegava em casa e seguia direto para o banheiro, sempre antes de qualquer outra coisa. O banho não era rápido. Era demorado, cuidadoso, como se precisasse apagar algo antes de se apresentar. O cheiro de sabonete misturado com perfume forte preenchia o quarto e me causava um incômodo imediato. Eu lembrava de como isso não era comum antes. Aquilo era novo, e agora fazia sentido demais. O celular se tornou uma extensão da mão dele. Nunca ficava largado. Nunca ficava com a tela para cima.
Até para tarefas simples, ele o mantinha por perto. No início, eu tinha aceitado a justificativa de trabalho, de responsabilidades maiores, de cobrança constante. Agora, cada notificação silenciosa parecia carregar um segredo. Eu observava o cuidado excessivo, o modo como ele virava o aparelho ao perceber minha presença. Nada era explícito, mas tudo era calculado. As roupas também chamavam atenção. Camisas passadas com mais cuidado, cuecas novas, meias combinando, detalhes que antes não eram prioridade. Ele se arrumava mais para sair do que para ocasiões especiais comigo. Isso me atingiu de uma forma profunda, quase humilhante. Não era apenas sobre estar com outra pessoa, era sobre o esforço direcionado para fora da nossa relação, enquanto eu recebia apenas o resto da rotina. Os horários se repetiam com precisão quase matemática, saídas sempre no mesmo período da tarde, retornos previsíveis, desculpas ensaiadas. Eu comecei a cruzar mentalmente esses horários com as vezes em que tinha visto a localização dele na Rua das Acácias. Tudo batia. Cada dia confirmado fortalecia uma certeza que eu ainda evitava nomear. Aquilo não era um deslize. Era uma rotina paralela. Carol, por sua vez, continuava agindo com naturalidade desconcertante. As mensagens continuavam frequentes. Os convites casuais, o tom íntimo. Ela perguntava sobre minha rotina, meus horários, se eu estaria em casa ou não. Antes, eu via cuidado. Agora, via estratégia. Cada interação parecia ter um propósito oculto. A confiança que eu tinha nela se transformava lentamente em desconfiança e revolta silenciosa. Eu me sentia vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Por fora, a vida seguia normal. Eu trabalhava, cuidava da casa, da minha filha, sorria quando necessário. Por dentro, eu observava tudo com atenção calculada, anotando mentalmente cada detalhe. Não havia espaço para explosões emocionais. Eu precisava de controle. Precisava entender o tamanho do que estava acontecendo antes de agir. À noite, sozinha comigo mesma, eu revisava cada novo sinal como se estivesse montando um quebra-cabeça cruel. Quanto mais peças se encaixavam, mais clara ficava a imagem. E, ao mesmo tempo, mais difícil se tornava aceitá-la. A traição deixava de ser uma hipótese distante e passava a ocupar um espaço real, quase palpável na minha vida. O que mais me doía não era apenas a quebra de confiança. Era a sensação de ter sido enganada por tanto tempo sem perceber. Eu me sentia diminuída, como se minha inteligência tivesse sido subestimada, como se todos ao meu redor soubessem de algo que eu estava descobrindo tarde demais. Essa sensação alimentava uma raiva silenciosa que eu guardava com cuidado. Naquele ponto, eu já sabia que não poderia mais voltar atrás. Eu tinha visto demais, entendido demais. O próximo passo não seria mais apenas observar comportamentos. Seria decidir o que fazer com todas aquelas informações. E essa decisão começava a se formar dentro de mim, ainda indefinida, mas carregada de uma força que eu nunca tinha sentido antes. Enquanto os sinais se acumulavam diante de mim, eu entendia que ignorá-los novamente não era mais uma opção. Depois de tantos sinais acumulados, a vontade de confrontar surgiu com força. Em vários momentos, senti o impulso de quebrar o silêncio, de exigir explicações, de colocar tudo em cima da mesa e acabar com aquela tortura interna. Mas algo dentro de mim pedia cautela. Eu sabia que um confronto precipitado poderia destruir qualquer chance de entender a verdade por completo. Eu precisava de mais do que suspeitas. Precisava de certeza absoluta. Passei a refletir sobre o que aconteceria se eu falasse naquele momento. Negação, mentiras bem ensaiadas, inversão de culpa. Eu conhecia o suficiente sobre relacionamentos para saber que, sem provas, eu sairia como exagerada, paranoica, emocional demais. E eu não queria isso. Não queria abrir espaço para que minha dor fosse desqualificada. Eu queria estar preparada. Queria que a verdade falasse por si, sem que eu precisasse implorar por honestidade. Decidi então que eu não diria nada. Pelo menos não ainda. Eu continuaria observando, registrando mentalmente cada movimento, cada ausência, cada padrão repetido. Transformei o silêncio em estratégia. Cada vez que a ansiedade crescia, eu me lembrava do objetivo maior. Não se tratava apenas de descobrir uma traição. Tratava-se de proteger minha dignidade, minha filha e o futuro que eu precisaria reconstruir, se fosse o caso. Essa decisão não foi fácil. Esperar dói.
Fingir normalidade exige um esforço emocional enorme. Eu sorria quando precisava, respondia mensagens, participava de conversas familiares como se nada estivesse errado. Por dentro, eu sentia uma mistura de tristeza profunda e raiva contida. Era como carregar um segredo pesado demais para uma pessoa só. Mas eu sabia que dividir aquilo antes da hora poderia me colocar em desvantagem. Passei a organizar meus pensamentos de forma prática. Comecei a observar não apenas o comportamento, mas também as consequências. Horários que coincidiam, despesas que não faziam sentido, mudanças sutis no humor. Tudo virava informação. Não para alimentar paranoia, mas para construir um quadro claro da situação. Quanto mais eu observava, mais me convencia de que aquela espera não era fraqueza, era preparação. Havia momentos em que eu quase desistia da ideia de esperar. Bastava um gesto mais frio, um atraso sem aviso, uma ausência mal explicada. Nessas horas, eu precisava me lembrar de quem eu era antes de tudo aquilo. Eu não queria ser impulsiva. Eu queria ser justa comigo mesma. A verdade merecia ser vista inteira, não em pedaços emocionais que poderiam ser facilmente distorcidos. A relação com Carol também mudou silenciosamente. Eu mantinha o contato, mas agora havia uma distância invisível entre nós. Cada conversa parecia carregada de tensão contida. Eu observava suas reações, o interesse excessivo, os comentários aparentemente inocentes. Tudo era analisado. Eu não a confrontaria antes da hora. Se existisse algo entre ela e Rodrigo, isso apareceria. Eu tinha certeza disso. À noite, quando ficava sozinha, eu refletia sobre o quanto minha vida tinha mudado em tão pouco tempo. Eu ainda não tinha uma confirmação explícita, mas já não era a mesma pessoa. A ingenuidade tinha sido substituída por atenção, e a confiança cega tinha dado lugar à cautela. Era doloroso, mas também me fazia sentir mais forte. Eu estava aprendendo a me proteger. Eu sabia que aquela fase de espera tinha prazo de validade. Eu não conseguiria sustentar aquele silêncio para sempre. Em algum momento, algo sairia do controle, uma peça cairia fora do lugar e a verdade se mostraria de forma clara. Eu precisava estar pronta para esse momento, preparada emocionalmente e mentalmente para o impacto. Naquele estágio da história, eu entendi que esperar não significava aceitar, significava escolher o momento certo. E essa escolha, silenciosa e solitária, me dava uma sensação estranha de poder em meio ao caos. Eu não estava mais perdida. Estava atenta. E isso fazia toda a diferença. Sem que ninguém percebesse, eu me preparava para o momento em que a verdade deixaria de ser um sussurro e se tornaria impossível de ignorar. Depois de tomar a decisão de esperar, tudo passou a ser observado com ainda mais rigor. Eu não confiava mais apenas na memória ou na sensação do momento. Cada dia se tornava uma confirmação silenciosa do que eu já suspeitava. Eu acordava com uma atenção quase automática aos horários, aos compromissos, às desculpas repetidas. A rotina, que antes me confortava, agora servia como um mapa para algo que eu começava a entender com clareza dolorosa. O período da tarde se tornou especialmente revelador. Sempre entre o meio da tarde e o início da noite, os movimentos se repetiam de forma quase idêntica. Saídas sem urgência aparente, mensagens rápidas, mudanças de planos de última hora. Eu observava o relógio com uma precisão que nunca tive antes. Cada coincidência reforçava a sensação de que aquilo não era aleatório. Era um ritual bem estabelecido, repetido vezes suficientes para se tornar hábito. Passei a acompanhar a localização com discrição, evitando criar um comportamento obsessivo que pudesse me denunciar. Abri o aplicativo apenas em momentos específicos, sempre nos mesmos horários. E todas as vezes, o resultado era o mesmo. O carro parado no mesmo endereço, pelo mesmo intervalo de tempo. A Rua das Acácias deixava de ser apenas um lugar conhecido e passava a representar uma confirmação constante da minha pior suspeita. O que mais me chocava não era apenas a presença dele ali, mas a tranquilidade com que tudo acontecia. Não havia pressa, não havia desvio de rota, não havia cuidado em esconder o padrão. Era como se aquela rotina paralela já estivesse tão normalizada que não exigisse mais esforço. Isso me fez perceber que aquilo não era recente. Aquela história tinha raízes mais profundas do que eu gostaria de admitir. Enquanto isso, eu seguia desempenhando meu papel com uma normalidade quase cruel. Trabalhava, cuidava da casa, buscava minha filha, respondia mensagens, participava de conversas. Por fora,
Ninguém perceberia nada de diferente. Por dentro, eu estava juntando provas emocionais e lógicas de algo que se desenhava com nitidez assustadora. A duplicidade da minha própria vida começava a me cansar profundamente. O impacto emocional dessa descoberta contínua era pesado. A cada confirmação, uma parte de mim se despedia da versão antiga do meu casamento. Eu sentia uma tristeza profunda, quase um luto antecipado. Não era apenas sobre perder um relacionamento. Era sobre perceber que grande parte da minha história tinha sido construída sobre uma mentira bem sustentada. Ao mesmo tempo, uma força estranha começava a surgir. A clareza trazia uma sensação de controle que eu não sentia desde o início de tudo. Eu já não me sentia perdida. Eu sabia onde ele estava, sabia quando, sabia como. Isso não apagava a dor, mas me dava chão. Eu não estava imaginando. Eu não estava exagerando. Eu estava vendo. Passei a pensar com mais frequência no futuro, mesmo sem saber como ele seria. A ideia de separação, antes impensável, começou a surgir como possibilidade concreta. Não como decisão imediata, mas como cenário real. Eu me perguntava como proteger minha filha, como reorganizar minha vida, como reconstruir minha identidade fora daquele casamento. Eram pensamentos difíceis, mas necessários. Cada tarde confirmada fortalecia a convicção de que eu precisava ir até o fim. Não bastava saber. Eu precisava ver. Precisava de algo que não deixasse espaço para dúvida ou manipulação. O padrão estava claro demais para ser ignorado. Faltava apenas o momento em que tudo sairia da teoria e se tornaria realidade concreta. Naquele ponto, eu já sabia que a espera estava perto do fim. O desenho estava completo. Restava apenas escolher o dia em que eu deixaria de observar à distância e pisaria diretamente no centro daquilo que estava sendo escondido de mim. E enquanto o padrão se repetia dia após dia, eu entendia que o próximo passo seria inevitável. Depois de tantas confirmações silenciosas, a minha mente começou a ir para lugares que eu sempre evitei. Já não era apenas sobre descobrir uma traição. Era sobre entender o que aconteceria comigo depois que tudo viesse à tona. Pela primeira vez, pensei seriamente nas consequências práticas daquela situação. Não era mais um medo abstrato. Era uma realidade se aproximando, exigindo preparo emocional e racional. Passei a pesquisar sozinha, sempre em horários discretos, quando a casa estava vazia ou quando todos dormiam. Eu digitava perguntas que nunca imaginei fazer. Lia textos que pareciam não ter relação comigo até pouco tempo atrás. Separação, guarda, pensão, divisão de bens. Cada palavra parecia pesada demais para alguém que ainda dividia a mesma cama com o marido. Mesmo assim, eu precisava saber. Informação começou a se tornar uma forma de proteção. Descobri números que me assustaram e ao mesmo tempo me deram clareza. Valores aproximados de pensão, possibilidades de guarda compartilhada, direitos que eu desconhecia completamente. A casa, o carro, a rotina da minha filha. Tudo aquilo que eu sempre considerei estável passou a ser visto como algo que poderia ser reorganizado. A ideia ainda doía, mas deixava de ser impossível. Eu estava, aos poucos, me preparando para um cenário que eu ainda não queria, mas sabia que podia acontecer. O mais difícil era manter essa preparação em segredo. Eu sorria, conversava, participava da vida em família enquanto por dentro fazia cálculos silenciosos. Era um esforço enorme manter duas realidades paralelas funcionando ao mesmo tempo. Às vezes, eu me sentia culpada por pensar em um futuro sem ele antes mesmo de confrontá-lo. Mas logo lembrava que aquela situação não tinha começado comigo. Eu apenas estava reagindo. Comecei a observar minha filha com ainda mais cuidado. Cada sorriso, cada comentário, cada gesto simples ganhava um peso diferente. Eu me perguntava como tudo aquilo a afetaria. Como explicar algo que nem eu mesma conseguia aceitar completamente? A proteção dela se tornou o meu foco principal. Qualquer decisão que eu tomasse teria que passar por esse filtro. Eu não podia errar. Havia momentos em que a dor emocional quase me fazia desistir de tudo. Bastava uma lembrança boa, uma cena antiga, uma foto esquecida no celular. Nessas horas, a vontade de fingir que nada estava acontecendo voltava com força. Mas a realidade se impunha rapidamente. Bastava lembrar dos horários, da localização, do padrão repetido. Aquilo não me deixava esquecer. A cada noite, deitada na cama, eu sentia que estava me despedindo de uma versão da minha vida sem anunciar nada.
Era um luto silencioso, vivido sozinha, sem abraço, sem validação. Eu chorava baixo, para não acordar ninguém, para não levantar suspeitas. Era uma dor contida, profunda, que me transformava aos poucos. Apesar de tudo, eu percebia algo novo surgindo dentro de mim. Uma firmeza que eu não conhecia. Não era frieza, nem indiferença. Era consciência. Eu estava deixando de ser apenas alguém que sofria e me tornando alguém que se preparava. E essa mudança, embora dolorosa, me dava força. Eu já não me perguntava mais se aquilo estava acontecendo. Eu me perguntava quando e como eu iria encarar tudo de frente. O confronto deixava de ser um medo distante e passava a ser uma etapa inevitável. E quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava que aquele momento precisava ser escolhido com cuidado. Naquele estágio, eu entendia que descobrir a verdade não era o fim da história. Era apenas o começo de algo muito maior. Algo que exigiria coragem, estratégia e uma versão de mim mesma que eu ainda estava aprendendo a ser. E enquanto eu me preparava em silêncio, a certeza crescia. Eu não sairia dessa situação sem me transformar profundamente. Depois de tantos dias observando, confirmando e me preparando em silêncio, algo dentro de mim começou a pedir um encerramento. Não um fim imediato, mas um ponto de virada. Eu já tinha informações suficientes para saber que não se tratava de um erro isolado. Era um padrão consolidado. Continuar apenas observando começou a me parecer uma forma lenta de autodestruição. Eu precisava definir um momento. Um dia específico, algo concreto que encerrasse aquela espera interminável. Passei a observar a agenda da semana com atenção redobrada. Os compromissos se repetiam, as saídas previsíveis, os horários quase cronometrados. Era como se a rotina tivesse sido desenhada para facilitar o que estava acontecendo longe de mim. Entre todas as possibilidades, uma sexta-feira começou a se destacar. Sextas sempre carregam uma sensação de relaxamento, de menos vigilância, de liberdade. Era o dia em que tudo parecia acontecer com mais naturalidade. Escolher aquele dia não foi impulsivo. Foi um processo interno lento e doloroso. Eu precisava de um momento em que pudesse agir sem levantar suspeitas, sem alterar demais a rotina. Um dia em que eu tivesse justificativa para não estar em casa, para não atender o telefone, para não levantar perguntas. A mentira dessa vez seria minha aliada. Não por vingança, mas por necessidade. Comecei a me preparar emocionalmente, tentando imaginar como seria enfrentar aquilo de frente. O impacto visual, o choque, a dor. Eu sabia que não seria fácil. Nenhuma preparação seria suficiente para o que eu estava prestes a ver. Mesmo assim, eu precisava tentar manter o controle. Perder a razão naquele momento poderia colocar tudo a perder. Eu precisava chegar inteira, lúcida, consciente do que estava fazendo. Nos dias que antecederam a data escolhida, cada detalhe parecia mais intenso. O tempo passava devagar demais. Cada confirmação da rotina só reforçava minha decisão. Eu não sentia mais dúvida, apenas um misto de medo e determinação. Era como caminhar em direção a algo inevitável, sabendo que não havia retorno depois do primeiro passo. Pensei muito na minha filha durante esse processo, na necessidade de protegê-la do impacto imediato. Eu precisava garantir que ela estivesse segura, longe de qualquer confronto, qualquer cena que pudesse marcar sua memória de forma negativa. Isso também fazia parte do plano. Nada poderia ser feito sem considerar o bem-estar dela. Essa consciência me dava foco quando o emocional ameaçava me dominar. Passei a imaginar o depois, mesmo sem conseguir visualizar claramente como seria. Eu sabia que aquela decisão mudaria tudo. Não havia como sair ilesa de um flagrante. Não havia como fingir normalidade depois. Era um caminho sem volta. Aceitar isso foi um dos passos mais difíceis, mas ao mesmo tempo trouxe uma estranha sensação de alívio. A espera tinha data para acabar. Na noite anterior ao dia escolhido, quase não dormi. O corpo estava cansado, mas a mente em alerta total. Eu revivia mentalmente tudo o que tinha observado, tudo o que tinha aprendido sobre mim mesma naquele processo. Eu não era mais a mulher que confiava sem questionar. Eu estava mais forte, mesmo que ainda fragilizada. Quando o dia finalmente chegou, eu acordei com uma calma estranha. Não era tranquilidade, era foco. Cada movimento parecia calculado. Cada decisão tinha um propósito. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. E naquele momento, entendi que eu não estava indo atrás de um flagrante por impulso.
Eu estava indo atrás da verdade que eu já não podia mais evitar, sem que ninguém soubesse. Aquele dia já estava marcado como o ponto em que minha vida deixaria de ser observação e se tornaria confronto. Naquela sexta-feira, acordei antes do despertador, com o corpo estranhamente calmo e a mente extremamente alerta. Não era ansiedade comum, era uma sensação de preparo, como se eu tivesse passado semanas treinando para aquele dia sem perceber. O céu ainda estava escuro, a casa silenciosa, e eu me levantei devagar para não acordar ninguém. Cada movimento parecia carregado de intenção. Eu sabia que nada naquele dia seria feito no automático. Enquanto preparava o café, observei a cozinha como se estivesse me despedindo daquele cenário familiar. O barulho da cafeteira, o cheiro forte se espalhando pelo ambiente, tudo parecia mais nítido. Eu me perguntava quantas vezes tinha vivido aquela mesma manhã sem desconfiar de nada. Agora, cada detalhe parecia um marco. Eu respirava fundo repetidas vezes, tentando manter o controle emocional que eu sabia que seria testado mais tarde. Ao longo da manhã, mantive a rotina intacta. Levei minha filha para a escola, conversei normalmente, sorri quando necessário. Por dentro, tudo era cálculo. Eu sabia exatamente o horário em que ele sairia, o intervalo em que estaria fora, o tempo que eu teria para agir. Nada podia sair do controle. Aquela normalidade era essencial para que ninguém desconfiasse de nada. A mentira precisava parecer tão natural quanto todas as outras que eu vinha aceitando. Durante o dia, cuidei de alinhar a justificativa que eu usaria. Um almoço com amigas, algo comum, recorrente, sem detalhes demais. Quanto mais simples, mais convincente. Eu já tinha aprendido que mentiras elaboradas chamam atenção. A minha precisava ser discreta, quase esquecível. Era estranho perceber que, pela primeira vez, eu estava usando as mesmas estratégias que tinham sido usadas contra mim. Enquanto o relógio avançava, senti o peso da decisão se intensificar. Não havia mais espaço para recuo. Cada minuto me aproximava de algo que eu ainda não tinha visto, mas já sentia. A expectativa não era curiosidade. Era uma mistura de medo e necessidade. Eu não queria estar certa. Eu precisava estar. A verdade, mesmo dolorosa, era melhor do que continuar naquele estado de dúvida constante. No início da tarde, observei atentamente a movimentação dele. Tudo aconteceu exatamente como nos outros dias. A saída sem pressa, o celular sempre à mão, o tom tranquilo. Aquela previsibilidade me causou um aperto profundo no peito. Era a confirmação final de que aquele dia não tinha sido escolhido por acaso. Eu sabia onde ele estaria. Sabia o que estava prestes a encontrar. Pouco depois, confirmei novamente a localização, mais por necessidade emocional do que por falta de certeza. O ponto parado no mesmo endereço, no mesmo horário. A imagem daquela tela ficou gravada na minha mente. Não havia mais dúvida, apenas realidade. Eu fechei o aplicativo, guardei o celular e senti uma estranha sensação de silêncio interno. Era como se tudo tivesse parado por um instante. Antes de sair de casa, parei em frente ao espelho e encarei meu próprio reflexo. O rosto estava sério, os olhos cansados, mas havia algo novo ali. Determinação. Eu não era mais alguém tentando entender o que estava acontecendo. Eu era alguém prestes a ver com os próprios olhos. Aquela mulher no espelho já não era a mesma do início da história. Peguei a bolsa, respirei fundo e saí. O portão se fechou atrás de mim com um som seco, quase definitivo. O caminho até o carro pareceu mais longo do que o normal. Quando me sentei no banco do motorista, segurei o volante com força e fiquei ali por alguns segundos, apenas respirando. Eu sabia que, a partir daquele momento, não havia mais retorno possível. Enquanto ligava o carro e seguia em direção ao que eu ainda não tinha coragem de nomear, uma certeza se firmava dentro de mim. Aquela mentira que eu estava contando era necessária, não para enganar, mas para finalmente parar de ser enganada. E enquanto eu dirigia, sem saber exatamente como reagiria ao que estava prestes a ver, eu entendia que o pior ainda estava por vir. Antes de seguir para onde eu realmente precisava ir, havia uma coisa que eu não podia ignorar: minha filha. Nada do que eu estava prestes a fazer poderia envolvê-la, direta ou indiretamente. Eu precisava garantir que ela estivesse segura, longe de qualquer impacto emocional que aquele dia poderia causar. Essa decisão era tão importante quanto o próprio flagrante. Proteger a Isabela vinha antes de qualquer confronto. Fui buscá-la na escola tentando manter o semblante calmo. O portão,
O barulho das crianças, as mochilas coloridas e as vozes altas contrastavam com o turbilhão silencioso que acontecia dentro de mim. Quando a vi sair, sorridente, correndo em minha direção, senti um aperto profundo no peito. Aquela imagem me deu forças e, ao mesmo tempo, aumentou o peso da responsabilidade que eu carregava. Durante o trajeto, eu dirigia devagar, atenta ao trânsito e aos meus próprios pensamentos. A cidade parecia seguir normalmente, indiferente ao caos que eu vivia. Cada semáforo, cada cruzamento, parecia me dar mais alguns segundos para respirar e reforçar minhas escolhas. Eu repetia mentalmente que aquilo era necessário, que eu estava fazendo o que precisava ser feito, mesmo que doesse. Deixei minha filha na casa da minha sogra, como já tinha feito outras vezes, um gesto comum, que não levantaria suspeitas. O ambiente ali era tranquilo, familiar, seguro. Eu sabia que Isabela ficaria bem, distraída, protegida. Ao vê-la entrar e se afastar de mim sem imaginar o que estava prestes a acontecer, senti uma mistura de alívio e culpa, mas eu precisava ser forte naquele momento. Ao me afastar dali, respirei fundo algumas vezes dentro do carro. O volante parecia frio sob minhas mãos, e o silêncio era pesado. Aquela etapa do plano tinha sido cumprida. Agora, não havia mais desculpas para adiar o que vinha a seguir. Eu estava sozinha, livre para seguir até o ponto que vinha ocupando meus pensamentos há semanas. Enquanto dirigia, pensei em como minha vida tinha se transformado em tão pouco tempo. Eu não tinha pedido por aquilo, não tinha provocado. Ainda assim, estava ali, organizando cada passo como se fosse responsável por tudo. A injustiça da situação me atingia com força, mas eu não podia me deixar levar por ela. Precisava manter a cabeça fria. O caminho até a Rua das Acácias parecia mais curto do que nunca. Cada quarteirão percorrido aumentava a tensão no meu corpo. Eu sentia o coração acelerado, a respiração controlada com esforço. Meu corpo inteiro reagia à proximidade do que eu estava prestes a enfrentar. Não era curiosidade, era necessidade de encerramento. Estacionei o carro a algumas casas de distância e fiquei ali por alguns instantes, observando a rua aparentemente tranquila. Casas iguais, carros estacionados, nenhuma movimentação suspeita. Aquela normalidade era quase cruel. O contraste entre o cenário calmo e o caos emocional que eu carregava era difícil de suportar. Ainda assim, eu sabia que precisava continuar. Peguei a bolsa, conferi o celular, respirei fundo mais uma vez. Cada pequeno gesto parecia uma preparação final. Eu estava consciente, presente, decidida. Não havia mais espaço para dúvidas ou recuos. Eu tinha chegado até ali por um motivo e não poderia desperdiçar aquele momento. Ao sair do carro e fechar a porta com cuidado, senti um frio intenso percorrer meu corpo. Cada passo em direção àquela casa era pesado, carregado de significado. Eu não sabia exatamente o que encontraria lá dentro, mas sabia que, ao atravessar aquele limite, nada mais seria como antes. E enquanto eu caminhava em direção à porta, eu entendia que estava prestes a cruzar o ponto sem retorno da minha própria história. A rua estava silenciosa demais para o que eu sentia por dentro. Cada passo parecia ecoar, mesmo com o som distante de carros passando ao fundo. O ar estava pesado, e eu sentia o coração batendo forte no peito, como se quisesse escapar. Ao levantar os olhos, a confirmação veio antes mesmo de eu chegar perto da casa. O carro dele estava ali, estacionado, exatamente onde eu já tinha visto tantas vezes pela tela do celular. Aquele detalhe simples, concreto, me fez parar por alguns segundos. Não havia mais espaço para dúvida ou interpretação. O Civic prata estava ali, imóvel, como se aquele lugar fosse parte da rotina dele. Eu senti uma mistura de choque e uma estranha calma. Ver com os próprios olhos é diferente de imaginar. A realidade, quando se materializa, tira qualquer possibilidade de fuga emocional. Fiquei ali parada, observando o carro como se ele pudesse me dar alguma resposta. O vidro fechado, o reflexo das árvores, nada de extraordinário. Ainda assim, aquilo representava tudo o que eu vinha temendo. Cada tarde confirmada, cada desculpa repetida, cada silêncio agora tinha forma. A prova estava diante de mim, sólida, impossível de ignorar. Caminhei devagar até a frente da casa, sentindo as pernas levemente trêmulas. O portão estava fechado, o jardim simples, bem cuidado, exatamente como eu lembrava. Nada indicava que ali dentro acontecia algo fora do comum. Essa normalidade aparente me causava revolta.
Era como se o mundo estivesse conspirando para fingir que nada estava errado. Cheguei até a porta e fiquei alguns segundos sem tocar na maçaneta. O som da minha própria respiração parecia alto demais. Eu tentava me preparar mentalmente para o que viria a seguir, mas sabia que nenhuma preparação seria suficiente. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada sentido aguçado. Eu sentia o cheiro da terra molhada do jardim, o vento leve no rosto, o silêncio da rua. Lembrei da chave que ainda estava na minha bolsa. Um objeto pequeno, esquecido por tanto tempo, que agora parecia pesar toneladas. Aquela chave representava confiança, amizade, intimidade. Pensar nisso fez meu estômago embrulhar. Tudo que eu tinha compartilhado com aquela casa agora ganhava um significado completamente diferente. Antes de entrar, encostei a testa na porta por um breve momento. Fechei os olhos e respirei fundo. Era o último segundo de ignorância possível. Depois disso, só existiria a verdade. Eu sabia que não sairia dali da mesma forma que tinha chegado. Aquela porta separava duas versões da minha vida. Girei a chave com cuidado, tentando não fazer barulho. O clique foi baixo, mas soou ensurdecedor dentro de mim. Abri a porta devagar, sentindo o coração bater tão forte que parecia dominar todo o meu corpo. O cheiro do ambiente me atingiu de imediato. Um cheiro familiar misturado com algo que eu reconhecia bem demais. Entrei na casa em silêncio, fechando a porta atrás de mim com extrema cautela. O ambiente estava calmo, quase confortável. O som distante de algo vindo de dentro da casa chegava abafado, impossível de identificar claramente ainda. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão resistisse à minha presença. Enquanto eu avançava pelo corredor, com o coração acelerado e a mente em choque, uma certeza se impunha com força. Eu não estava mais lidando com suspeitas ou padrões. Eu estava dentro do cenário que eu vinha evitando imaginar. E aquilo significava que a verdade estava a poucos metros de distância. Naquele instante, enquanto eu me aproximava do que estava prestes a ver, eu entendi que não havia mais como voltar atrás. Assim que atravessei o corredor, meus sentidos ficaram ainda mais aguçados. O silêncio da casa era enganoso, interrompido apenas por sons abafados vindos do andar de cima. Meu corpo inteiro reagia a cada ruído, a cada passo que eu dava. O chão frio sob meus pés, o ar fechado, o cheiro misturado de perfume e algo mais íntimo criavam uma atmosfera sufocante. Eu sentia o coração bater tão forte que parecia reverberar pelas paredes. Subi o primeiro degrau com cuidado extremo, como se qualquer movimento brusco pudesse anunciar minha presença. A escada de madeira rangia levemente e eu precisei parar por alguns segundos, esperando que o som se perdesse no ambiente. Meu estômago estava embrulhado, as mãos suadas, e a respiração precisava ser controlada conscientemente. Cada degrau parecia me afastar da mulher que eu tinha sido até então. À medida que eu avançava, os sons ficavam mais claros. Risadas baixas, vozes abafadas, um clima de intimidade impossível de confundir. Meu corpo inteiro travou por um instante, como se quisesse se proteger do impacto iminente. Eu precisava continuar. Parar naquele ponto seria ainda pior. A verdade já estava ali, ao alcance dos meus sentidos. Ignorá-la seria um ato de covardia comigo mesma. O corredor do andar de cima parecia mais estreito do que eu lembrava. As paredes claras refletiam pouca luz, criando sombras que aumentavam a sensação de clausura. Eu caminhava devagar, sentindo cada batida do meu coração nos ouvidos. O cheiro se intensificava a cada passo, misturado ao calor do ambiente fechado. Era impossível negar o que estava acontecendo ali. Parei por alguns segundos antes da porta do quarto. Minha mão tremia ao se apoiar na parede fria. A porta estava entreaberta, deixando escapar sons e movimentos que confirmavam tudo o que eu vinha tentando aceitar. Meu corpo inteiro reagiu com um frio intenso, como se algo tivesse sido arrancado de mim naquele momento. Ainda assim, eu permaneci ali, observando, respirando, tentando manter o controle. Inclinei o corpo levemente, tentando ver sem ser vista. A cena começava a se formar diante dos meus olhos, ainda incompleta, mas suficiente para tirar qualquer dúvida restante. O ambiente estava iluminado de forma suave, criando um contraste cruel com o que eu sentia. Tudo ali parecia confortável, íntimo, cotidiano. Aquilo me revoltou profundamente. O som das vozes se misturava ao silêncio da casa, criando uma sensação de irrealidade. Era como se eu estivesse assistindo a uma cena que não me pertencia, mas que me atingia em cheio. Meu corpo queria reagir,
gritar, interromper. Minha mente dizia para esperar, para observar, para não perder o controle naquele momento crucial. Senti lágrimas se acumularem nos olhos, mas não deixei que caíssem. Não ali. Não ainda. Eu precisava estar inteira para o que viria a seguir. A dor era intensa, mas havia algo maior me mantendo de pé. A necessidade de registrar, de guardar, de ter certeza absoluta do que estava acontecendo. A cada segundo, a imagem diante de mim se tornava mais clara, mais concreta. Não havia mais espaço para dúvida ou interpretação. Aquilo era real, e naquele instante, eu entendi que a espera tinha acabado. Eu tinha chegado ao ponto mais profundo da minha investigação silenciosa. Parada diante daquela porta entreaberta, eu soube que o que eu veria a seguir mudaria definitivamente o rumo da minha vida. Fiquei ali parada por alguns segundos, que pareceram minutos inteiros, sentindo o corpo inteiro tremer de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. A cena diante de mim não deixava margem para dúvida, nem espaço para interpretações generosas. Tudo o que eu tinha observado à distância agora estava materializado, vivo, acontecendo diante dos meus olhos. A realidade não gritava. Ela se impunha em silêncio, pesada, definitiva. Meu primeiro impulso foi recuar, fechar os olhos, fingir que aquilo não estava acontecendo. Mas algo mais forte me manteve ali. Uma lucidez fria tomou conta de mim, quase automática. Eu sabia que aquele momento não poderia ser apenas vivido. Precisava ser registrado, não por vingança imediata, mas por proteção, contra mentiras futuras, contra negações, contra a tentativa de me fazer duvidar do que eu estava vendo. Com as mãos trêmulas, peguei o celular dentro da bolsa. O simples gesto de desbloquear a tela exigiu um esforço enorme. Meu coração batia tão rápido que eu tinha medo de fazer barulho. O silêncio da casa parecia conspirar a favor deles, enquanto eu precisava lutar contra o meu próprio corpo para manter o controle. Cada segundo era um exercício de autocontenção. Aproximei o celular com cuidado, buscando um ângulo que mostrasse o suficiente sem me expor. A porta entreaberta permitia ver mais do que eu gostaria, mais do que eu conseguiria esquecer. O quarto estava iluminado, organizado, íntimo demais. Não havia pressa, não havia culpa aparente. Aquela tranquilidade foi o que mais me feriu. Era a prova de que aquilo não era um erro momentâneo, mas algo confortável para eles. Enquanto eu registrava aquelas imagens, senti algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Não foi um grito, não foi um colapso, foi um silêncio interno profundo. A dor existia, intensa, quase física, mas vinha acompanhada de uma clareza assustadora. Eu não precisava mais de respostas, não precisava mais de explicações. A verdade estava ali, gravada, impossível de apagar. Meu corpo reagia de forma estranha, como se estivesse anestesiado. As mãos continuavam tremendo, mas a mente estava firme. Cada detalhe ficava marcado. O ambiente, os movimentos, a naturalidade com que tudo acontecia. Eu sabia que aquelas imagens me acompanhariam por muito tempo, talvez para sempre. Ainda assim, eu não parei. Precisava garantir que nada pudesse ser negado depois. Quando senti que já tinha registrado o suficiente, afastei o celular lentamente. O peso daquele arquivo parecia maior do que o próprio aparelho. Eu sabia que aquela gravação mudava tudo. Era o fim de qualquer ilusão, o fim de qualquer possibilidade de reconciliação baseada em desculpas vazias. A realidade tinha sido documentada, e isso me dava uma segurança amarga. Dei alguns passos para trás, tentando não fazer nenhum ruído. Cada movimento era calculado, cada respiração controlada. Eu precisava sair dali antes que o choque se transformasse em impulso. Não era hora de confronto ainda. Não era hora de explosão. Aquilo exigia estratégia, frieza e tempo. Eu precisava sair inteira, mesmo que por dentro tudo estivesse em pedaços. Ao descer a escada, senti as pernas fracas, mas continuei. O som distante da casa parecia abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Tudo parecia irreal, como um pesadelo vivido acordada. Ainda assim, eu sabia que estava completamente desperta. Aquela não era uma visão distorcida pela emoção. Era a verdade crua, nua, impossível de negar. Saí da casa com o mesmo cuidado com que entrei, fechando a porta atrás de mim sem fazer barulho. O ar da rua me atingiu como um choque. Respirei fundo, sentindo o corpo finalmente reagir.
O mundo continuava girando. Carros passavam. Pessoas viviam suas vidas, completamente alheias ao que tinha acabado de acontecer ali dentro. Enquanto caminhava de volta para o carro, uma certeza se firmava com força absoluta. Eu tinha visto. Eu tinha registrado. E a partir daquele momento, ninguém jamais poderia me convencer de que aquilo não tinha acontecido. Naquele instante, segurando no bolso a prova que mudaria tudo, eu entendi que o confronto não seria impulsivo, seria calculado. Assim que entrei no carro, fechei a porta e fiquei alguns segundos parada, encarando o volante sem realmente vê-lo. Minhas mãos tremiam, o peito subia e descia rápido demais, e o corpo parecia atrasado em relação à mente. Eu precisava de alguns instantes para me recompor antes de fazer qualquer coisa. A verdade já tinha sido vista e registrada. Agora, eu precisava decidir como usá-la sem destruir a mim mesma no processo. Liguei o carro e me afastei dali devagar, como se o simples ato de arrancar pudesse denunciar tudo o que eu tinha acabado de viver. O trânsito parecia lento demais, e cada semáforo fechado era uma oportunidade para a dor tentar me dominar. Eu respirava fundo, focando no presente, repetindo mentalmente que eu não podia perder o controle agora. Chorar podia esperar, explodir também. Aquela fase exigia cabeça fria. Quando estacionei em um local mais afastado, peguei o celular novamente. Revisei o arquivo com cuidado, apenas o suficiente para confirmar que tudo estava ali. A imagem estava nítida, o contexto claro, impossível de ser distorcido. Aquilo não era uma gravação ambígua. Era definitivo. Meu estômago embrulhou, mas ao mesmo tempo senti uma estranha sensação de segurança. Eu não estava mais vulnerável à manipulação. Comecei a pensar em quem precisaria ser avisado e em que ordem. Não por vingança, mas por estratégia. Cada passo precisava ser calculado para proteger a mim e a minha filha. Eu sabia que não poderia agir sozinha depois daquele momento. Precisava de apoio profissional, emocional e prático. Não era sobre expor por raiva. Era sobre me preparar para o impacto inevitável. Enviei algumas mensagens curtas, objetivas, pedindo para conversar mais tarde. Nada que levantasse suspeitas. Nada que entregasse o que eu sabia. Eu mantinha o tom neutro, quase frio, como se estivesse falando de algo banal. Aquela neutralidade me surpreendeu. Era como se meu corpo tivesse entrado em modo de sobrevivência, priorizando decisões racionais em vez de emoções. Enquanto aguardava respostas, pensei no que aconteceria quando tudo viesse à tona. As reações, as tentativas de justificativa, as desculpas previsíveis. Eu já conseguia antecipar grande parte do roteiro. Isso me dava vantagem. Eu não seria pega de surpresa. Eu não entraria naquele confronto desarmada emocionalmente como eles imaginavam. A ideia do jantar começou a se formar naquele momento. Um encontro aparentemente comum, familiar, sem clima de acusação. Um ambiente controlado, onde eu pudesse conduzir a situação sem gritos ou impulsos. Não seria um escândalo. Seria uma revelação. Pensar nisso me deu uma sensação estranha de poder, algo que eu não sentia desde o início de toda aquela história. Voltei para casa com a aparência de sempre, cumprindo a rotina como se nada tivesse acontecido. Cada gesto parecia ensaiado, mas necessário. Eu precisava manter a normalidade por mais algumas horas. Aquela era a última vez que eu pisaria naquele papel de esposa desavisada, e essa consciência me dava uma força silenciosa. À noite, sozinha, finalmente deixei algumas lágrimas caírem. Não era desespero, era liberação. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Agora, o próximo passo seria definitivo. Eu não precisava mais provar nada para mim mesma. Precisava apenas escolher o momento certo para que a verdade se revelasse do jeito que deveria. Enquanto me deitava, com o celular guardado e a mente estranhamente calma, uma certeza se consolidava. O confronto não seria caótico. Seria preciso, direto e impossível de ser negado. Eu não tinha pressa. Eu tinha controle. E enquanto tudo parecia silencioso por fora, o palco já estava montado para o momento em que a verdade deixaria de ser apenas minha. No dia marcado, eu acordei com uma calma que não combinava com o que estava prestes a acontecer. Não era tranquilidade. Era foco. Tudo dentro de mim estava alinhado para aquele momento. Eu sabia exatamente o que faria, o que diria e, principalmente, o que não diria. Aquele encontro precisava acontecer sem desvios, sem espaço para manipulação emocional. Não era um acerto de contas impulsivo. Era o encerramento de um ciclo.
Preparei-me com cuidado, escolhendo roupas neutras, discretas, como se quisesse desaparecer dentro de mim mesma. Cada detalhe tinha um propósito. Eu não queria chamar atenção para a minha aparência. Queria que a atenção fosse totalmente direcionada para o que eu levaria comigo. A casa parecia silenciosa demais, como se também estivesse à espera do que viria a seguir. Cheguei ao local combinado alguns minutos antes. O ambiente era conhecido, confortável, quase acolhedor demais para a atenção que eu carregava. Observei a disposição da mesa, as cadeiras, a iluminação suave. Tudo parecia normal, e essa normalidade era parte do plano. Eu precisava que eles se sentissem seguros, despreocupados, exatamente como sempre estiveram enquanto mentiam. Quando eles chegaram, eu os observei com uma atenção fria. O tom casual, os gestos automáticos, a falsa naturalidade. Tudo aquilo confirmava o quanto eu tinha sido excluída da verdade por tanto tempo. Sentei-me, respirei fundo e esperei o momento certo. Não havia pressa. A verdade não precisava correr. Ela precisava aparecer. Enquanto a conversa seguia superficial, eu sentia o peso do celular na bolsa. Aquilo me mantinha ancorada. Eu sabia que, a qualquer segundo, tudo mudaria. Não havia nervosismo, apenas uma expectativa contida. Eu deixei que falassem, que se sentissem confortáveis. Cada segundo de falsa normalidade tornava o impacto maior. Quando percebi que era o momento, fiz tudo de forma simples, sem levantar a voz, sem acusações. Apenas coloquei o celular sobre a mesa e abri o arquivo. O silêncio que se instalou foi imediato. A atmosfera mudou de forma quase palpável. Era como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Eu observei cada reação com uma atenção que eu nunca tinha tido antes. Os rostos perderam a cor. Os gestos ficaram descoordenados. A segurança desapareceu em segundos. Nenhuma palavra foi necessária naquele instante. A imagem falava por si. Tudo o que tinha sido negado, escondido e disfarçado estava ali, impossível de contestar. Eu senti uma mistura de dor e alívio. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para mentiras. As tentativas de reação vieram, previsíveis e tardias. Justificativas desconexas, explicações frágeis, olhares que buscavam apoio onde já não existia. Eu permaneci em silêncio, observando. Eu não precisava responder. Aquele momento não era sobre diálogo. Era sobre exposição da verdade, do jeito mais claro possível. Levantei-me da mesa com calma, sem pressa, sem teatralidade. Eu já tinha dito tudo o que precisava sem usar uma única palavra. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela cena que por tanto tempo tinha acontecido às minhas costas. Não senti vitória. Senti encerramento. Era o fim de algo que já estava morto havia muito tempo. Ao sair daquele lugar, o ar da rua me atingiu com força. Respirei fundo, sentindo o corpo reagir finalmente. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria negociável. A verdade tinha sido colocada à mesa, e ninguém poderia fingir que não a viu. Naquele instante, enquanto eu me afastava sem olhar para trás, eu entendi que o confronto tinha terminado, mas as consequências estavam apenas começando. 3 meses se passaram desde aquela noite, e o tempo assumiu um ritmo diferente desde então. Não porque tudo tenha ficado fácil, mas porque a confusão deu lugar à clareza. Minha vida não voltou ao que era antes, e nem poderia. Algumas coisas, quando quebram, não se consertam. Elas se transformam, e eu precisei aprender a existir dentro dessa nova versão da minha própria história. Os primeiros dias foram estranhos, quase irreais. A casa parecia maior, mais silenciosa, carregada de ausências. Cada objeto tinha memória. Cada canto guardava uma lembrança que agora doía de um jeito diferente. Houve momentos de tristeza profunda, de cansaço emocional, de questionamentos que surgiam no meio da noite. Mas aos poucos, fui entendendo que aquela dor não era sinal de fraqueza. Era sinal de reconstrução. Minha relação com minha filha se tornou ainda mais central. Eu passei a observar cada detalhe dela com mais cuidado, mais presença. O sorriso dela continuava sendo meu ponto de equilíbrio. Houve perguntas difíceis, adaptações silenciosas, mudanças na rotina. Tudo feito com o máximo de cuidado possível. Eu não precisei explicar tudo. Crianças sentem quando o ambiente muda, mas também sentem quando estão protegidas. E isso sempre foi minha prioridade. O casamento, como eu conhecia, ficou para trás. Não houve volta, nem tentativa de negociação emocional.
Algumas verdades não permitem reconstrução. Eu precisei aceitar isso, mesmo quando a saudade do que um dia foi parecia tentar me confundir. O luto não era só pela relação, era pela mulher que eu fui dentro dela. Aceitar essa perda foi parte do processo de seguir em frente. A amizade também não sobreviveu, e essa foi uma das perdas mais silenciosas e profundas. Não houve conversa longa, nem explicações finais. Algumas rupturas não pedem fechamento, pedem distância. Eu precisei aprender que nem toda história precisa de um último capítulo falado. Algumas terminam no silêncio, e isso também é uma resposta. Com o tempo, comecei a me reconhecer novamente. Não como alguém endurecida, mas como alguém mais consciente. Eu voltei a ocupar espaços que tinha deixado de lado, a ouvir minhas próprias vontades, a respeitar meus limites. A dor foi dando lugar a uma força calma, que não precisava provar nada para ninguém. Eu não precisava mais ser ouvida. Eu tinha sido clara. Hoje, quando olho para trás, não sinto orgulho do que vivi, mas sinto respeito por quem eu me tornei. Eu enfrentei algo que poderia ter me quebrado e escolhi atravessar. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi verdadeiro. E isso faz toda a diferença. Se existe algo que aprendi com tudo isso, é que confiar não é fechar os olhos. Amar não é se anular. E silenciar diante do que machuca não é maturidade, é abandono de si mesma. Eu precisei perder uma vida para aprender a construir outra. Hoje, sigo em frente com menos certezas e mais consciência. Não sei exatamente o que o futuro reserva, mas sei quem eu sou. E essa, talvez, tenha sido a maior verdade que eu descobri em toda essa história. Às vezes, o fim de uma história não é uma derrota, é apenas o começo de alguém que finalmente decidiu se escolher.